Olá, gente querida, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós nos encontramos aqui em torno da Santa Palavra de Deus, estamos lendo o Evangelho de São Mateus e a igreja celebra a memória do abade São Bernardo de Claraval, monge cisterciense, fundou mais de 60 mosteiros, um pai espiritual impressionante. E o texto do Santo Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vocês podem me perguntar, mas por que não estamos lendo o capítulo 21? O capítulo 21 é exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém. Pulamos então do capítulo 20 para o capítulo 22. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, essa parábola que Jesus conta, de algum modo, é a continuação da parábola dos vinhateiros homicidas que Jesus contou no final do capítulo 21. Capítulo 21, versículos 33 a 44, aí Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, que matam o filho do dono da vinha fora da cidade de Jerusalém. Fora da cidade, a cidade, na verdade, é Jerusalém. A parábola que nós escutamos claramente tem uma interpretação alegórica muito clara. Isto é, o rei é Deus. O seu filho, cujo casamento está sendo celebrado, é o Messias, é Jesus Cristo. O casamento é símbolo do banquete messiânico, do banquete escatológico do Messias, da festa nupcial. Os convidados, os primeiros convidados, obviamente, são os judeus. Os empregados são os profetas e depois, no nível cristão, são os apóstolos, são os pregadores missionários. Por ocasião da rejeição dos judeus, o convite depois é aberto aos pagãos, aos gentios.
A ira do rei e a destruição da cidade equivale exatamente à destruição de Jerusalém no ano 70. E no final, claramente, os versículos 11 a 14 são outra parábola, praticamente, que Mateus uniu. A parábola do traje, a parábola da veste, é algo que é acrescentado para se refletir sobre o compromisso cristão, sobre a identidade cristã e sobre a vivência da ética cristã. Então, claramente, nós temos no versículo 1 uma introdução, assim como a parábola dos vinhateiros homicidas, Jesus a contou aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. Agora, no início do capítulo 22, encontramos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. O versículo 1, portanto, é uma introdução. Depois, a primeira parábola, do versículo 2 ao versículo 10, temos a parábola do banquete. De 2 a 6 é o convite para os primeiros convidados, isto é, para os judeus. Versículos 7 a 10, por ocasião da rejeição, a ira do rei e a destruição da sua cidade. A reação do rei provoca ira, destrói-se a cidade e o convite agora é aberto para todos. Ide pelos caminhos, pelas encruzilhadas e convidai a todos. Os primeiros convidados, na leitura alegórica da parábola, claramente são os judeus. Estes não vieram, não acolheram o Messias, rejeitaram o Messias, é a rejeição de Jesus como Messias de Israel. Eles não deram a menor atenção ao convite. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, outros até agiram com violência contra os enviados pelo rei. É bom recordar que no ano 44, Tiago, apóstolo, já havia sido martirizado. E aí nós temos a indignação do rei, o envio das tropas e a cidade incendiada e destruída, porque estes convidados não foram dignos para o banquete. Agora o convite é aberto a todos, a sala fica completa, fica cheia, maus e bons são convidados ao banquete do rei. A segunda parte, então, versículos 11 a 14, é outra parábola que foi unida com esta primeira. É a parábola do traje, é a parábola da veste. Alguém está sem o traje de veste, e a pergunta do rei é: como entraste aqui sem o traje apropriado? O banquete é símbolo da intimidade, é símbolo da convivência próxima e fraterna. Já conhecemos Provérbios capítulo 9, versículo de 1 a 6, o banquete da sabedoria. A sabedoria preparou um banquete e convidou aqueles que são nécios, que são estúpidos, que são estultos, que não conseguem compreender a mensagem da sabedoria. Mas o banquete da sabedoria é oferecido a todos. Este banquete, obviamente, simboliza o casamento, as núpcias do Filho de Deus, as núpcias do Messias esposo. A rejeição dos judeus na interpretação do texto provoca a destruição de Jerusalém e, por isso, a salvação agora é aberta também aos pagãos. Por outro lado, é muito importante esta parábola segunda dos versículos 11 a 14, a parábola do traje apropriado. Diz respeito ao comportamento ético, ao tipo de comportamento, ao tipo de identidade que os cristãos devem ter. Então, no casamento do Messias esposo, símbolo nupcial, banquete como símbolo da alegria da aliança, Israel é o primeiro convidado, depois a rejeição de Israel abre o convite para os outros, os que estão fora. Os profetas, missionários, pregadores do Evangelho
todos são convidados. Mas aqui uma atenção especial para a segunda parte da parábola do traje e da veste. Então não basta dizer, temos por pai Abraão. Não basta dizer, eu sou batizado. Não basta dizer, eu sou católico. Há, como o caso daquele homem, pessoas que responderam ao convite para as núpcias do Cordeiro, mas não querem assumir os compromissos de cumprir a vontade de Deus. Querem construir uma vivência cristã católica conforme o seu bel prazer. Isto é, quem atende ao convite do Filho de Deus também precisa vestir a roupa. Aqui entra também o senso de pertença, de pertencimento. Muitas pessoas têm a tentação de construir um cristianismo, de construir um catolicismo, como se fosse aquilo que os franceses chamam de bricolagem. Eu vou pegando coisas daqui, coisas dali e monto a minha vivência de fé conforme me apraz, conforme me agrada. Outra imagem interessante é você entrar no supermercado, você pega o seu carrinho e vai passando pelas prateleiras, pelas gôndolas do supermercado e colocando no seu carrinho aquilo que lhe agrada. Isto é, nós fomos chamados para a festa do banquete do Messias, mas ao mesmo tempo a eleição, essa graça de ser participante do banquete é também uma responsabilidade. Eleição, na verdade, é missão. Eleição, na verdade, é responsabilidade de pertencer ao povo de Deus. Os hebreus são o povo eleito, é verdade, mas eleição não significa prestígio, eleição significa missão e responsabilidade. Nós fazemos parte do povo eleito, do novo povo de Deus, mas essa graça de pertencer ao banquete do Filho do Rei, ao banquete do Cordeiro, isso é uma grande responsabilidade para nós. Aderir a Jesus, aderir à proposta do reino, aderir à proposta do cristianismo, não é uma etiqueta que a gente põe na testa. É vestir a roupa, é vestir o traje, é vestir uma identidade e viver também os compromissos e as responsabilidades dessa identidade. Perguntemo-nos então como nós somos católicos, como é que de fato nós somos cristãos. Às vezes nós nos dizemos cristãos católicos, mas queremos construir uma identidade católica conforme o nosso bel prazer e colocar no carrinho do supermercado da nossa fé aquilo que somente nos agrada. Queremos um evangelho pela metade. Queremos uma igreja católica pela metade. Isso que me agrada, eu ponho no carrinho. Isso não me agrada, eu deixo na prateleira. Não, isso não é possível. Vamos então acolher a proposta de Jesus, a proposta do reino, vestir a identidade de sermos católicos, de sermos cristãos com inteireza. Somos cristãos católicos e vivemos a alegria de pertencer a essa festa do banquete nupcial do Filho do Rei. Um abraço a você, até amanhã. Deus o abençoe, Deus o guarde e o proteja. Recorde que a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. A rejeição dos judeus provocou a abertura aos pagãos, mas ao mesmo tempo, na comunidade cristã, há critérios de pertença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.